Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta presente noite. Assim seja. E olhar por vós. E olhar por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus, em Lucas 21, 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os mares do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou para cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com um roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos seus excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada num espírito que tentar sabedoria e conduzir-me no caminho. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los em mim. Aqui sobretudo o vosso anjo da paz, e mais particularmente a mais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam cumpridas segundo a vontade de Deus.
tudo aqui, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, para que possa ter essa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Eu adoro estudar essa mensagem que foi lida hoje, sabe? Fica lá em São Lucas. E Jesus alerta quanto à embriaguez, glutonaria e os prazeres da vida, para que a gente não seja pego de laço na hora do dia de partida do mundo espiritual. Eu acho que a mensagem mais direta do que essa, que se refere aos nossos desejos mundanos, não existe mais explicativa do que essa. Porque é desejo mundano mesmo, prazeres da vida, embriaguez, tudo que entorpece o sistema nervoso da gente, desde álcool até medicamento, glutonaria, excesso, não só de comida, mas de bebedeira, de uma maneira geral. É isso que fortalece o nosso sistema de recompensa, onde está nosso desejo, que vai bater de frente contra o nosso dever. Então ele convida para que a gente viva praticando deveres e educando nossos desejos. Aí você vê uma mensagem dessa que a gente está estudando, que diz o seguinte: quanto ao trabalho realizado na comunidade, no espírito sem espírito, ocorre a ilusão que o tratamento é realizado de forma muito fácil, e que não precisa dos encarnados fazer nada para se melhorar. É só ir lá que eles tiram o espírito de mim e não precisa fazer mais nada. Há um descomprometimento com a mudança real. A pessoa continua fazendo tudo equivocado, indo à casa espírita para viver suas perturbações. Então quem bebe continua bebendo, quem fica se entorpecendo com suas drogas fica se entorpecendo, entende? Quer dizer, que fuma continua fumando, você que está atrás dos prazeres da vida, da vida sexual desregrada, continua desregrada, tá entendendo? E aí vai por diante, é sexo, narcisismo, poder e dinheiro. As pessoas vivem mergulhadas nisso e continuam mergulhadas e chegam na casa espírita dizendo que estão passando mal e querem tomar seus passos e querem que os espíritos resolvam as coisas. É isso que a gente tem. Quando você convida a pessoa para ter um estudo, um aprofundamento de alguma coisa, para ela ter uma psicoeducação, ela é simplesmente forte. Porque elas não estão interessadas em ter comprometimento com a mudança real. Elas não querem saber disso. Elas querem que suas vidas fiquem de acordo com os prazeres que ela gosta de ter, vivendo com a intensidade que ela gosta de viver. E aí a gente vai dar cabeçada na vida. E aí você termina se comprometendo. Porque é tudo isso que a espiritualidade difere com ele. O que a sombra mais deseja hoje em dia é só uma coisa: que você não avance. Fica do jeito que está, porque ficando do jeito que está, você já está com eles.
Você só vai sair das mãos deles quando você fizer mudanças na sua vida, porque a espiritualidade superior vai estar vindo até você te ajudar. Fora isso, se você quiser continuar na mesmice que você estava vivendo, entenda uma coisa, você já está vinculado com o que é inferior. E as pessoas não acham que não vai ser desse jeito. Elas acham que não é assim. Não é assim porque elas não querem ter o esforço, não querem ter o esforço de fazer algo melhor na vida delas. Quando a gente estuda e começa a ver algumas mensagens de André Luiz, como ele fala que qualquer movimento de ascensão é preciso esforço, suor e lágrimas. A pessoa não quer se esforçar. Ela não quer nada de mudança com ela. Ela não quer trabalhar nesse sentido. Ela não quer de jeito nenhum sofrer. Ela não quer passar por desilusões do ego dela. Ela quer continuar com o seu ego unido. E aí vai gerando cada vez mais comprometimento. Tanto para ela, quanto para aqueles que ficam no mesmo jogo que elas estão vivendo. E isso é simplesmente inaceitável. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então ele diz o seguinte, o orientador: vige modernamente, com alarme do movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas a curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições para seguirem de imediato na busca de novos problemas. É isso que a gente vai começar hoje. Pessoas que estão envolvidas em movimento espírita que está comprometido com essa história de curas espirituais. Não falo de curas através de invasão do sistema, do nosso sistema orgânico, como as pessoas que fazem, enfiando a agulha, cortando o corpo, essas coisas e tal, como que essa mediunidade de cura do corpo. Estou falando de curas espirituais aqui, que é divulgada. É divulgada sem nenhum comprometimento de orientação para a criatura que está recebendo aquela coisa. Você faz assim, 2 dias antes de você preparar o tratamento, vai ser tal dia, você para de comer isso, para de comer aquilo, entende? Começa a tomar banho assim, assado, veste só roupa clara, entende? No dia da cura você vai lá deitar, ficar sozinho, isolado, e é um monte de firulas, né? Para massagear o ego da pessoa, é uma verdadeira catarse, né? E a pessoa vai, deita, vai. Tem uns que diz até que fica curado. Não digo que não fica curado, não. Dependendo do merecimento, talvez até fique. Mas eu estou falando que a maioria não fica. Alguns podem até melhorar pela transfusão de fluidos, entende? E pela predisposição que ele teve de se colocar à altura de busca de alguma coisa nova para a vida dele. Mas isso não tem nada a ver com cura. A cura refere à mudança interior da pessoa diante dos conflitos que a vida vai estar oferecendo para ela. Se a pessoa não mudar nada, continua do mesmo jeito. É isso que a gente tem que entender. Jesus, quando curava os outros, falava isso. A tua fé te curou. Não foi eu quem curou, foi a tua fé. Foi você que mudou o seu proceder de vida, vivendo de uma maneira honrada. Vai, não pode desapegar para que algo de pior não te aconteça. Então a gente vive nesse meio hoje em dia, sabe? É como ele fala assim, é com alarme mesmo, porque isso é divulgado em redes sociais. É uma banalização completa a respeito disso. E a mesma coisa, em menor escala, acontece dentro das casas espíritas. Não deu certo tratamento com medicamento, vai lá na casa espírita. Lá eles vão cuidar dos teus obsessores, dos teus problemas, vai lá, não precisa nem fazer nada, só precisa tomar passes. Tem muitos que vêm aqui no sábado exclusivamente para isso, para tomar passes, e mais nada, nada e nada. Entende? Se você convida eles a fazer algo diferente, eles ficam muito incomodados. Em contrapartida, a gente sabe, eu sempre falei para vocês aqui, o tratamento desobsessivo, o verdadeiro tratamento de cura espiritual nossa é feito em reuniões evangélicas de estudo doutrinário.
Então, quando você está tendo o estudo do Evangelho e o estudo aprofundado da doutrina, para você aprender como lidar com os fluidos, entende? Você vai estar promovendo a sua cura. É aí que está a beleza da doutrina espírita. E não você querer inventar coisas, colocar na dependência do outro, entende? É aquele médium, é aquele passista, é aquele que faz cura. Não é por aí. Não é por aí. Nem tão pouco dizer que vai receber os obsessores para resolver. Muito menos ainda, sabe? Então a gente vive mergulhado nisso hoje em dia. Dessas reuniões que nunca atraem pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida, porque elas não querem mudar. E se você convida a mudar, elas ficam muito incomodadas. Então quando você pega uma reunião que tem muita gente e que você traz essas verdades doutrinárias, fica tranquilo. Uma boa parte vai fugir, vai procurar outra coisa. E tem mais. Não faça a mínima questão que vá. Não faça. Muito pelo contrário. Pessoas que não querem se modificar e se melhorar vão atrapalhar aqueles que querem se modificar e se melhorar. Então é melhor que a gente ficar com pessoas que tenham boa vontade para fazer alguma coisa de melhor nas suas vidas, do que ficar com pessoas que ficam se enganando e enganando os outros, querendo só ter benefício e fazer alguma mudança real em si não está fazendo nada. Outros ainda têm a capacidade de querer ter atitude utilitarista. E isso é uma coisa que a gente tem que impedir dentro da doutrina espírita. Principalmente quando se está trabalhando com atividades filantrópicas, de levar a cesta básica para a casa dos outros. Ninguém tem que chegar pedindo para que doe isso, doe aquilo outro. Não. Isso não tem nada a ver com caridade. Isso não tem nada a ver com filantropia. Você está estimulando a pessoa a ter uma atitude utilitarista. Eu vou dar porque se eu der, eu vou ser mais assistido, né? É assim que essas mentalidades estreitas pensam. Então isso tem que ser banido dentro da casa espírita. A contribuição de cada pessoa que quiser dar alguma coisa tem que ser espontânea, natural. E jamais porque a casa está pedindo, ou está solicitando alguma coisa, ou porque fulano pegou a tribuna para falar algo nesse sentido. Esquece isso. Esquece isso. Você não tem que vincular nada material dentro do trabalho onde está sendo praticada a doutrina espírita e os estudos de Jesus. Nada disso. A pessoa tem que entender que quando ela procura algo dentro de uma casa espírita, é para a educação da alma dela. Não é questão do ponto de vista humano, físico, não. Nós estamos falando de situações de almas. E aí eu trago um exemplo muito interessante para vocês. E é interessante demais, tá entendendo? Porque presta bem atenção. Para você cuidar dos problemas materiais do povo, você é convidado a fazer uma baita de uma prova no vestibular para passar na faculdade de medicina. Preferência faculdade boa, né? Porque hoje em dia até isso está sendo vulgarizado. O nego compra vaga. O nego faz tudo que é mutreta. Paga fora. Vai no país vizinho. Começa lá. Paga aqui com uma faculdade que compra, que vende vaga. E aqui pertinho tem uma nossa. E mergulha aqui e se forma de qualquer jeito. Um bom médico não só precisa de uma boa faculdade, ela precisa também de uma boa residência médica. E uma pessoa que faz uma faculdade meia boca não vai passar em residência médica, porque são provas muito difíceis de se realizar e é uma concorrência muito grande, porque existem boas faculdades aqui com poucas vagas para residência médica. Então parte das pessoas que são bons mesmo, ainda não vão ter condição de levar adiante uma residência bem formada. Mas mesmo assim você tem 6 anos de faculdade, tem mais 4 de residência, quanto não 5, são 10 a 11 anos, para você começar a ter uma noção de tratar o corpo dos outros. Quando a gente entra na casa espírita, a gente não vai tratar do corpo do ninguém.
mas a gente vai ajudar na educação e no tratamento da alma. Se para tratar um corpo de uma existência, do ponto de vista humano, eu preciso pelo menos de 11, 12 anos de residência de formação médica, e para tratar da alma de alguém que chega até mim, quanto tempo de formação e de educação espiritual eu devo ter? Pois é, a pessoa acha que nenhuma. Ela lê meia dúzia de livros, se é que lê, acha-se um direito que acha que tem grande conhecimento da coisa, e vai lá e começa a fazer atendimento, sabe Deus como for, e orientando, sabe Deus como vai ser aquilo. Você acha que vai dar certo um negócio desse jeito? Ah, mas os Espíritos vêm e me inspiram, eles fazem as coisas para mim. Não, o Espírito não é pau mandado seu. É o que Kardec fala nas instruções espíritas aos Espíritos do Brasil. Você tem que saber se formar e se educar e ter bom senso daquilo que você está fazendo. Senão não vai dar certo, sabe? E em nome da caridade, que é isso que eles dizem aqui, que isso é caridade, fazer cura nos outros espíritos, Kardec fala muito bem claro isso lá. E é como eu falei ontem aqui, e expliquei ontem aqui. E ele diz que a verdadeira caridade, ela é instintiva. E a gente viu o que é que significa na formação do cérebro da gente, nessa estrutura chamada amígdala, que é lá onde está o meu repositório da minha afetividade em tudo de memória que eu realizo para mim. E é lá que está as emoções mais intensas que ficam comigo. Inclusive, nos exemplos de neurociência, a própria compaixão começa lá. À medida que você vai trabalhando essa sua afetividade no caminho da compaixão, evoluindo para a misericórdia, chegando na piedade, para depois bater a porta da caridade, até você tornar isso um instinto em você, tem muitas encarnações. Pois Kardec fala isso, que a caridade tem, a verdadeira caridade é instintiva. Você já trabalhou tanto, que ela vai ser um instinto natural seu de se identificar com o amor de Deus para poder ajudar o necessitado. Pois é. Lá ele fala também que a caridade, para você trabalhar ela não exclui nem a prudência, nem o bom senso, nem a razão. Prudência, bom senso e razão. Não, a caridade não exclui isso. Você tem que saber ser prudente para fazer caridade. Você tem que saber ter bom senso para fazer caridade. Você tem que ter conhecimento cognitivo, racional para poder fazer caridade. É Kardec que fala, não sou eu. E aí? Aí você diz que vai fazer caridade porque os outros espíritos vêm e vai. Não dá, né? Não dá, de jeito nenhum. Então, as pessoas precisam ter comprometimento com mudanças de vida, para que elas possam ser instruídas e elas mesmas produzir as suas curas espirituais. Eu falo para vocês, as minhas doenças são minhas. Os meus obsessores são meus. Os meus protetores também são meus. Então sou eu que tenho que cuidar das minhas doenças. Sou eu quem tenho que cuidar dos meus obsessores. Sou eu quem tenho que cuidar dos meus protetores. A escolha e a decisão é minha, não é de ninguém mais. Do mesmo modo vai ser vocês com os seus. Ninguém vai curar o outro. Já falei aqui, Jesus não curava os outros. Vá e a tua fé te curou. Foi você quem se curou. Mudando o seu proceder, sua maneira de viver e de encarar a vida. Cativando boas energias junto de você. Educando as energias negativas que ainda faziam parte de você. A tua fé te curou. É o teu proceder. É esse sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Então eu vou fazer o que eu devo. E o que eu devo sabendo que é o bem. Eu não vou atrás do meu desejo, do que eu gosto. Eu quero viver desse jeito, eu quero viver daquele jeito, eu quero ter aquilo. Não. É como Jesus falou, como foi dito aqui, tenha cuidado.
para que você não seja pego de surpresa em movimentos de embriaguez, glutonaria ou dos prazeres da vida. Você não tem que ficar aqui educando os desejos, mudando das sensações do corpo. Você não tem que ficar se encantando nisso. Você tem que usar isso para se educar em cima disso. É diferente. Então as pessoas, quando nos procuram, entenda, a responsabilidade da verdadeira cura é delas realizarem o que precisam fazer na vida delas. A gente trava uma batalha imensa no consultório o tempo todo com isso. Porque muitos querem ir lá resolver o problema tomando algumas meia dúzia de pílula. Não é tomar remédio muito tempo. É pouco remédio para ter uma mudança radical na vida deles e eles continuarem cheios de saúde, fazendo as mesmas inconsequências que fizeram até então, ou talvez até mais. E a gente tem que ficar educando esse povo o tempo todo. Remédio não traz sentimento, remédio não traz pensamento, remédio não vai trazer saúde espiritual para você. Corpo é uma coisa limitada. Você, quando tem saúde e saúde boa, você vê energia e potência até os 40 anos, depois você só perde, é doença o tempo todo. Teve com 40, piora com 50, piora mais com 60, e vamos estar na própria Bíblia. Depois de 70 é só enfado e cansaço. Mas não. Aí chega cheio de ilusão. Velho é trapo. Eu sou idoso. E sou um idoso jovem. Fazendo só aberrações na vida. Uma de 15, né? A gente ouve, né? É, por aí. Então, é isso que a gente enfrenta, entende? É esse mundo que a gente está mergulhado. E é como eu falo para vocês: procure fazer o que é certo, o que Jesus ensinou e o que é doutrinário do ponto de vista da nossa doutrina espírita. Se os outros querem acompanhar, beleza. Se não querem, paciência. Se for relacionamento horizontal, cada um vai fazer sua escolha. Pode até dormir no mesmo quarto como marido e mulher, mas cada um vai fazer a sua escolha. O relacionamento ele é horizontal. Quando é vertical, não. Você que está orientando seus filhos, aqueles que estão sob a sua tutela, aí você tem que orientar e direcionar a mesma coisa, entende? Para quando eles tiverem um pouco de maturidade, você chegar num ponto de ter um relacionamento só sugestivo, entre duas pessoas maduras que estão se conversando, entre pais e filhos, por exemplo, né? Então é isso que a gente tem que entender. Então a gente está aqui para mudar o tempo inteiro. Todo dia é oportunidade de mudança, e de mudança com consistência. Jesus, quando estava falando a respeito da ansiedade, que está em São Mateus, que ele diz a palavra inquietação, ele fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá as suas ocupações. A cada dia basta o seu fardo. Todo dia eu tenho que levar um fardo no caminho educativo do bem. Todo dia eu tenho que dar testemunho que eu estou me esforçando para ter melhor espiritual na minha vida. É assim que a gente tem que compreender as coisas. E é assim que a gente tem que fazer conosco, para fazendo conosco, eu poder levar essa educação, essa psicoeducação, para as pessoas que estão em minha volta, seja dentro da casa espírita, seja onde você estiver, porque o espírita não só é espírita dentro da casa espírita, ele é espírita onde ele estiver, aonde ele estiver ele é espírita, e ele vai dar o testemunho da sua doutrina no convívio com as outras pessoas. Não dizendo para elas que é espírita, mas demonstrando por atitudes de melhora na sua vida que ele está labutando no caminho da educação espiritual dele. E para isso você não tem que dizer que é espírita. Você tem que mostrar um comportamento edificante o tempo todo. Então, muito cuidado com isso, porque a gente vai ser convidado a essas coisas, entende? E o Alívio, ele faz um comentário muito interessante a respeito disso, que aqui a gente vai se deter um pouco, porque aquilo é muito claro. Existem pessoas que não desejam a cura real, mas querem que alguém resolva seus problemas. Muitos que se dizem espíritas querem ser bons, entre aspas, para se promoverem, fazendo o bem, entre aspas, dos que sofrem. Neste caso, ocorre a união do doente irresponsável
como o espírita inconsequente. E as pessoas ainda encontram o estímulo de nos centros espíritas nada pagado. Quer coisa melhor que essa? Não vai gastar nada? Entendeu? Não vai ter despesa nenhuma? Eu sou um coitadinho que preciso de ajuda. Vou encontrar um mártir salvador, porque eu sou um vítima incapaz. E esse mártir salvador vai lá fazer aquilo que eu preciso e eu não vou ter que fazer nada. Ele vai me curar e eu vou continuar sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, vivendo com os mesmos vícios, com as mesmas consequências que eu estou adquirindo com as irregularidades que eu estou vivendo. O que acontece é isso que ele diz aqui, sabe? São muitas pessoas que se dizem bons. Muitos espíritas falam desse jeito. É tão bonzinho, mas no fundo eles querem se promover, eles querem aparecer, eles querem ser mártir, eles querem ser superior. Sim, nós vamos fazer, não tem problema. Vai, vamos na tua casa também, vai. E vai pro inferno, né? De outro jeito, vai pro inferno mesmo, gente. Tanto a vítima incapaz como o mártir salvador. A gente já falou para vocês, isso aqui a gente já estudou inúmeras vezes. É um relacionamento mais doentio que pode existir hoje em dia. E é o que é mais comum entre as pessoas, é esse de vítima incapaz, mártir salvador. Como se Deus tivesse feito alguém para ser uma vítima incapaz. Esse vai se lascar, tá entendendo? É uma vítima incapaz. Ela não tem capacidade e vai ficar sofrendo o tempo inteiro. Até que venha um super, que eu vou proteger esse que é super. Para que esse que é super venha e como um super-homem vai lá e resolve o problema. Isso acontece em relacionamento conjugal, em que alguém se vitimiza para que o outro seja mal. E não fica pensando você que é a mulher que vai se vitimizar para o homem ser mal, não. Porque as coisas mudaram muito hoje em dia. Tem muito homem se vitimizando e a mulher sendo mártir salvador. Isso acontece muito entre irmãos também. E a gente sempre encontra. Tem um dos irmãos que é o mártir salvador. O resto, a reca, é tudo vítima incapaz. E aquele que é mártir salvador vai cuidar de todo mundo. Porque todo mundo é incapaz. Eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar os outros, devemos ajudar. Mas não nesse negócio de ser mártir salvador dos outros. Eu vou ajudar o outro na elaboração que o outro vai estar fazendo em busca da melhora dele. Aí sim, você colabora com aquele que elabora. E não você querer fazer a cura ou querer assumir a responsabilidade do outro, que depende do outro e que não depende de você. E aí a gente vai dar cabeçada na vida. E dando cabeçada na vida, a gente não vai atrair para junto de nós espíritos bons. Não teremos espíritos bons junto de nós quando a gente se predispõe a ser parte salvador dos outros. Nem pense que vai ter espíritos bons daqueles que estão se vitimizando, se fazendo de subserviente, para que um orgulhoso queira ser o mártir salvador dele. Então isso é muito grave dentro da casa espírita, sabe? Uns querem ser bonzinhos para se promover, fazendo bem dos outros, que estão sofrendo. São os coitadinhos, não merece sofrer tanto. Neste caso, ocorre a união do doente irresponsável diante da Bíblia e do espírita inconsequente, porque ele está sendo extremamente imprudente. A pessoa inconsequente e imprudente volta a falar aquela frase de Kardec: a caridade não exclui a prudência, o bom senso, nem a razão. O espírita que está agindo desse jeito está sendo inconsequente, imprudente, entendeu? Ele não está tendo bom senso de enxergar o orgulho que ele está trabalhando com ele mesmo, que ele está sendo uma pessoa narcisista e, acima de tudo, não está usando a razão, porque ele não estudou a doutrina para saber como deve se comportar diante de um doente espiritual. A pessoa tem que estudar a doutrina a fundo, para que depois ela saiba como se deve se comportar no meio da doutrina para ajudar os outros. E você só vai conseguir fazer isso quando você estuda a doutrina para você aplicar na sua vida. Aí você vai reconhecer o valor dela na sua vida, para que você, tendo isso na sua vida, você consiga levar esse valor para a vida do outro. Fora disso, é só ilusão, obsessão
e trabalhar com espiritualidade inferior. Então é muito complicado isso. A gente tem que ter muita prudência diante disso aí, para que a gente não se comprometa. Então, que a gente não seja inconsequente e que a gente ajude os outros a ser responsáveis. A gente sempre tem falado para vocês que a responsabilidade e a consciência são coisas inseparáveis. Inseparáveis. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender, julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Responsabilidade é a obrigação que eu tenho de responder pelos atos que eu pratiquei. Toda vez que você age ferindo a consciência, você está plantando irresponsabilidade na sua vida. E não tem jeito, porque essa responsabilidade ela cobra de você para com você isso, o ato que você praticou. Não tem como você fugir de você. E você vendo que foi irresponsável, você vai ter que voltar para a atitude consciente para fazer a coisa correta. Entende? Então eu tenho que fazer o quê? Diante dessas pessoas irresponsáveis que querem essa cura milagrosa? Chamar na consciência delas para que elas entendam conscientemente a obrigação que elas têm que fazer diante do que a vida está oferecendo para elas. Eu tenho que trabalhar na consciência dos outros, tornando essa consciência cada vez mais lúcida do que ela precisa, de todas as ferramentas que ela necessita, para que ela conscientemente, daquilo que ela tem o dever de fazer, ela vai lá e coloca em prática. Aí sim, você vai estar ajudando os outros, colaborando com quem está laborando. É assim que a gente tem que fazer. Fora isso, gente, é melhor que você não se comprometa. Por quê? Porque você vai ser convidado a massagear seu ego, porque eles vêm fazer isso conosco. Para que massageando seu ego, você assuma a responsabilidade que são deles. E a gente não tem que fazer nada disso. Entende? Você tem que ter firmeza de propósito, com consciência daquilo que você está fazendo diante dos outros que estão querendo ser ajudados. Leva a orientação correta. Leva a instrução correta. O que o outro vai fazer não depende de você. Depende da escolha que ele vai querer realizar. É outro problema. E aí você lembra da parábola do semeador, que Jesus ensinou para a gente, que apenas semeava, ele apenas semeia, leva a semente para os outros. Se o outro vai deixar à beira do caminho, se vai deixar na terra infértil, se vai deixar entre espinheiros, ou se vai deixar a semente na terra fértil, é problema do outro, não é sua. Não me cobrem pelos resultados que dependem dos outros. Me cobrem pelos resultados que dependem de mim, para com os outros. Aí sim, pode vir me cobrar. Pode me cobrar. Então, é com essa visão mais ampla que a gente precisa trabalhar conosco, com aqueles que a gente está convivendo e com aqueles que estão nos procurando. Senão você vai se envolver em quadros obsessivos. O teu espírito bom, que é o anjo da guarda, os teus espíritos familiares, entendam, eles só vão nos inspirar no caminho doutrinário e nos ensinamentos de Jesus. Fugiu disso, não é espírito bom. Não é. E se não é espírito bom, é melhor você se libertar disso. Mas eu torno a repetir, você só vai conseguir fazer isso com você quando você estiver querendo você mudar. Quando você entender, como Jesus falou, que eu disse aqui, que a cada dia você tem um fardo para carregar. Cada dia você tem mudanças a realizar. Cada dia você tem progressos a construir na sua vida. É assim que é a vida da gente.
sempre cheia de oportunidades e de crescimento espiritual. A grande maioria das vezes desprezada por nós e por aqueles que estão envolvidos conosco. Então que a gente não caia nesse movimento, porque você termina se vinculando com a espiritualidade inferior. E isso é muito triste, porque a gente vê muitas vezes as reuniões espíritas, e os colegas espíritas que a gente conversa e convive com eles, entende? E que troca algumas ideias, a gente vê que a maioria deles estão vivendo de simbiose com seus espíritos simplesmente simpáticos, quando não com os inferiores, declaradamente inferior, entende? Porque eles às vezes fazem alguma coisa sabendo que está fazendo equivocado e continuam fazendo, e não pensa que isso é errado, não. E isso, depois que a pessoa cai no caminho da perdição, ele entra no que Jesus chama para a gente nos evangelhos, na atitude de iniquidade. Iniquidade, toda vez que você faz uma coisa errada, sabendo que é errado, você está praticando iniquidade. Toda vez que você vai lá, toma suas pingas, sabendo que tomar pinga é errado, você está sendo uma pessoa que está praticando iniquidade. Toda vez que você fuma, sabendo que o fumo faz mal, e você é espírita, você está praticando iniquidade. Então, a gente não está aqui para praticar o mal. Ninguém veio aqui para isso. A gente está na Terra e todo mundo sabe. Isso é, no livro nosso lá, o Ulisses fala isso a respeito do umbral. A gente vem em casa para praticar virtudes. Virtudes. É tudo aquilo que nasce do sentimento de caridade. São todos sentimentos bons. A gente está aqui para isso. Mas quando chega aqui, ele explica, a gente se entrega na indiferença, sem querer fazer nada, com preguiça, fugindo da responsabilidade, ou praticando atos negativos. E aí você já se vincula com a umbral. Tanto nos atos negativos, quanto você está na apatia e na indiferença. Então você vai ser convidado para isso, para coisas equivocadas. E você não deve cair nisso. Então, como ele fala aqui, neste caso, ocorre a união do doente responsável com o espírito que você crê. E as pessoas ainda encontram estímulo nos centros espíritas nada para cá. Tudo bem. Eles não vão pagar do ponto de vista financeiro. Mas muitas vezes eles chegam fazendo de vítima capaz para massagear nosso ego, dando moedas morais negativas. Para que eu aceite essas moedas morais negativas. É uma compra moral. Vim aqui porque estou muito necessitado. Eu estou morrendo. Eu acho impressionante isso. Eles acham que na casa espírita você tem que atender de urgência, porque senão vai morrer. Na casa espírita não atende ninguém de urgência nesse sentido. O hospital é que serve para isso. Morte, você vê no hospital. Morte de vida, vai lá. Aqui a gente está trabalhando, o espírito não morre. Ah, vai morrer, o espírito não morre. Como é que vai morrer o espírito dentro da casa do espírito? Não morre, meu. Ah, mas é urgência. Dane-se urgência, vá para o hospital. Lá é que é corpo, lá é que você morre. Entende? Então não vem com essa história. Chega batendo na porta da casa da gente. Já chegaram com vocês na minha casa. Entende? Não tem nada de espírito aqui. Eu boto tudo para correr. Entende? E aí eu sou muito taxativo, entende? Olha, tenho muito bom senso. A casa espírita está lá, funciona tal dia, tal hora, tudo bem. Então, você sabe o tempo todo que é assim, vá lá. Aqui na minha casa, eu sou um pai de família. Aqui eu tenho uma mulher que eu tenho que dar conta. Olha, não é fácil. Entende? Tem meus filhos que eu tenho que educar. Entende? Eu tenho meu lazer, eu tenho meus estudos, eu tenho muita coisa para fazer dentro da minha casa. Entende? É muito delicado essas coisas. Então, a gente tem que ter o bom senso, tem que ser bastante sincero e direto. Eu faço questão de ser, entende? Para que eu seja muito bem entendido. Entende? Do mesmo modo que eu gosto de entender bem as coisas. E é por isso que eu estudo tanto, porque eu quero entender melhor. Entende? Eu quero entender melhor e quero fazer com que os outros me entendam também, sabe? Então, você vai ser convidado desse jeito. Então, muitas vezes chegam com a paga moral. E você não tem que se envolver com isso. Não. Eu não sou mais de salvador de ninguém. Se você quiser aqui, a gente vai te ajudar, desde que você se ajude. Se você não quiser se ajudar, também não posso fazer mais nada por você.
Entende? Ah, mas são os espíritos que não querem que eu vá para frente. Não. Sempre foi assim. Você tem uma corrente negativa e tem uma corrente positiva. Por que você não abraça a positiva? O que está fazendo com o trabalho de vocês? O que está fazendo com os seus espíritos familiares? Por que você acha que não está conseguindo nenhuma comunicação com ele? Foi escolha que você fez, ué. Do mesmo jeito que fez a escolha equivocada, foi essa escolha verdadeira, agora e correta, ué. Vem aprender com a gente. Mas não querem aprender. Querem solução do problema. Mas não querem fazer o esforço que precisam para se educar e se tornar pessoas melhores na vida. Então, nesse momento de confusão, e que essa confusão tende a ficar cada vez pior. E por que eu digo que tem que ficar cada vez pior? Porque você não vê nenhum movimento consistente de uma maioria querendo melhorar. Você não vê isso aqui, quando a gente está vivendo no Brasil. Você não vê isso também no mundo de uma maneira geral. Entende? Quando você vê aquela frase, é preciso que o egoísmo cause muito mal para se tornar um sentimento hediondo, a gente ainda não chegou nesse muito mal, não. A gente ainda não chegou no fundo do poço, não. A gente pode até estar olhando para o fundo do poço, mas ainda tem muita coisa para caminhar até lá. Porque você vê muita coisa negativa acontecendo e as pessoas sim vai descendo com isso aí que é negativo, como a gente está estudando na quarta-feira aqui. Eu assisti um videozinho hoje que me mandaram a respeito de uma pesquisa de casos de justiça no Brasil, e que o cara fala o seguinte depois: puxa, eu acho que os brasileiros estão se acostumando com o que é imoral. Estão achando que o imoral é o que é normal. Eu achei muito interessante, sabe, o comentário daquela criatura. Não tem nada a ver com o espiritismo, entende? Mas é uma avaliação que ele faz de um dado concreto que está vivendo no Brasil e que está às vistas, que todo mundo está vendo, e que ninguém está fazendo nada, gente. Absolutamente nada. Ah, querem que melhore? Mas você não se pronuncia indo em busca dessa melhora. Você não toma conduta em cima disso. Ah, mas os outros vão fazer isso. Ah, mas os outros não, meu. Você é os outros. Toma iniciativa para alguma coisa. Ou você não toma. O que a gente estudou aqui? Só para terminar, eu vou relembrar isso aí. O que a gente estudou aqui a respeito de iniciativa? Tem que coisa aqui, ó. Podemos simplesmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não escolhe as faltas. Aqueles que pedem a Deus perdão de suas faltas, só obtém mudando o proceder, coisa que ninguém quer. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, quais os atos que você está tendo para ir contra essa iniquidade que você está convivendo o tempo todo? As boas ações não são a melhor prece? Aí você não vai dar testemunho das suas boas ações, vai ficar na sua zona de conforto, na indiferença, porque os outros vão fazer. Você agora está sendo a vítima incapaz, porque quer que venha um Marte Salvador lá e... Você está sendo vítima incapaz quando você não toma testemunho disso, não dá testemunho. É por isso que eu falo para vocês, essa figura psicológica, Marte Salvador, vítima incapaz, ela campeia nos corações humanos. Você pode sair daqui incomodado, e eu quero que saia mesmo. Entende? Porque eu acabei de dizer que você é uma vítima incapaz, querendo que os outros venham resolver o problema que depende de uma iniciativa sua. Porque para ter a internet, para você ficar indo atrás de prazeres do mundo, coisa mundana você tem. Para ficar brincando em TikTok, não sei o que, você tem. Agora, para entrar no site e se pronunciar, eu sou contra isso, eu sou a favor disso, eu luto por isso, eu não gosto disso, isso para mim é errado, você não faz. Aí você vê o que foi lido aqui hoje. Cuidado para que na hora do juízo, você não seja pego de laço, diante da embriaguez, da glutonaria e dos prazeres da vida. Aplica isso na vida de cada um de vocês, para que não saia desse movimento de vida incapaz, querendo que venha aquele Marte Salvador que vai levar o caminho da justiça correta para o Supremo Tribunal Federal. Vai, pratica alguma coisa de vergonha para saber eleger nessa política que vai ter o ano que vem aqui.
Porque é isso que vai depender o futuro nosso, o futuro dos nossos filhos, o futuro do país. É você dar testemunha, você assumir. Oh, eu sou espírita, não tem que falar da casa do espírito. Tem que falar sim. Tem. Ou existe algum departamento da natureza humana que a lei de Deus não penetre? Quer dizer que o homem é melhor do que Deus. O homem escolheu um negócio que ali Deus não penetra. Ali não tem Jesus. Ali não tem doutrina espírita. Tenha paciência, né? Vamos ter um pouco de bom senso. Educação cabe em todo canto, seja lá onde for. Então que a gente vá trabalhar para se educar e ajudar a educar aqueles que estão em volta da gente. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Meus amigos que ainda não estamos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que temos por uma ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que nos conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se curar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que seus esforços podem imputar a adoração de suas obras. E Deus, em sua bondade, nos deu o entendimento da fraternidade, e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras e passagens de benevolência possam suavizar as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, através dos seus ensinamentos, dos seus planos, de forma consciente, esse trabalho íntimo e conscienciado, como dever e responsabilidade dos acontecimentos que chega a cada um de nós para separarmos o caminho que escolhemos, nos esforçamos a nos manter, que é o bem, diante da muita necessidade no qual o mal ainda estabelece o orgulho e o egoísmo. Mas estar aqui, Senhor, em raciocínio, recebendo diante desses ensinamentos, este ano lindo da missão, fortalecendo em nós a vontade firme e segura, Senhor, de podermos cada dia com aprendizes desse apostolado, fazer o bem. E assim servimos, Senhor, unidos, diante de todo esse investimento que nos ampara, que nos auxilia em nossa vida, porque nos ensinou, nos ensina em sua missão, Mestre Jesus, que és o caminho da verdade e da vida. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso santo. Que venha a nós o teu reino, Senhor, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não